com mais um episódio do nosso podcast Fala Mágica. É um prazer imenso ter vocês conosco. Já acessou todas as nossas redes sociais, todas as plataformas? Nós estamos no Facebook, no Spotify, no YouTube e também no Instagram. Gente, tá maravilhoso e a gente tá gostando muito de receber de vocês as mensagens maravilhosas de carinho, viu? É um podcast, né? A gente tem aí o formato áudio e o videocast, que é isso que vocês estão vendo. E nada mais é, gente, do que uma boa conversa, um bom papo para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui na nossa cidade, na região, e conhecer pessoas maravilhosas como você nunca viu na sua vida, né? É um bate-papo. Tô me sentindo aqui hoje Ana Maria Braga, tá uma vibe gostosa, tá tudo muito gostoso, muito bom. O cafezinho hoje foi preparado pelo Divino Pão, que a gente agradece muito pelo carinho. Obrigada, Divino Pão. A gente tem aqui, ó, docinhos também da Ana Rodrigues. Obrigada. Gente, sem os nossos parceiros, não dava para fazer o nosso podcast, né? E que prazer ter parcerias, né? Vou falar da make da Josi também, que me prepara, né? Da Josi Rodrigues, que me prepara aqui com a minha maquiagem, para as nossas edições, GV Play, que faz a captação aí dos áudios, do vídeo, Mágica Empresarial, que é quem cuida de toda a parte aí que você vê, né, aí do outro lado, toda essa parte de marketing, estratégia nas redes sociais, é pela Mágica Empresarial. E eu, Cristiane Correia, tô aqui mais uma vez para falar com vocês, recebendo ele. Gente, essa presença de hoje aqui é para mim um sinal assim de muito respeito e admiração pela pessoa do nosso juiz de direito, Dr. José Aloísio Neves da Silva. Obrigado pela presença. Nada, é um prazer para mim. Posso dizer para você o seguinte: pela sua apresentação aí nesse momento, alguém tem que estar vivendo um momento mágico. Sou eu. Ai, muito obrigada. Quem está vivendo aqui um momento mágico sou eu, né? Primeiro porque eu sei que o senhor digamos assim, não é que é inacessível, mas eu não vi o senhor ainda num momento como esse, um cafezinho, uma descontração. Deu até vontade de chamar o senhor de Zé. Olha, eu sou Zé mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Pois é, gente, olha, vamos conhecer um pouquinho do Zé antes dele ser o doutor José Aloísio. Vamos falar do Zé. O Zé nasceu onde, né? Nasci em Barbacena. Barbacena. Isso. E me formei em Direito em Conselheiro Lafayette. Olha, na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette. Na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette. Bom, o senhor estava me contando aqui uma coisa muito curiosa, mas antes de se tornar, né, um juiz, as profissões, é nascido numa família de quantos filhos? São 3 irmãos, sou eu e 2 irmãs. Só. Sim. É uma família pequena. A família da minha mãe tem origem em Cipotânia, era uma família de 11 irmãos. E de meu pai eram 5 só e naturais de Barbacena. Essa é a origem dos 2 lados meus. Era uma criança travessa ou não? Olha, na medida do possível, porque eu sempre gostei muito de jogar futebol e coisa, praticar alguns esportes assim. E a dificuldade da época era grande, a dificuldade financeira também muito grande, uma família que não tinha boas posses, né? Mas com muito esforço, meu pai e minha mãe dando conta do recado, né? A expressão comum do mineiro, né? E eu fui trabalhando, aos 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar como contínuo. Essa profissão de contínuo é aquele responsável pelos serviços gerais, né? Hoje chamado de serviços gerais. Eu era o responsável no Banco Mercantil de Minas Gerais, hoje Banco Mercantil do Brasil, na agência de Barbacena. Então, às 6 horas da manhã, eu estava lá fazendo a limpeza total do banco, banheiro, tudo, para que os funcionários pudessem trabalhar a partir das 8 horas. Depois, com o tempo, eu fui também trabalhar como funcionário do Banco Mercantil de Minas Gerais, de Barbacena. E aí, por oportunidade, eu conhecia muito, porque eu mexia com esporte, então me convidaram para ser comentarista esportivo da Rádio Barbacena na época. E eu, durante o período, fui, num período em que nós tínhamos lá como uma pessoa de muito destaque, que não ficava lá, já estava em outros planos mais altos, né?
o Hélio Costa, que foi um repórter famosíssimo da TV Globo, talvez o mais importante repórter da época, foi o Hélio Costa, que saiu lá de Barbacena, hoje tem sua própria rede de comunicação lá e tudo mais. E aí eu estou fazendo aqui só algumas reminiscências, né? E aí continuei trabalhando no Banco Mercantil e na Rádio Barbacena. Bom, aí em determinado momento nós tínhamos 3 funcionários do Banco Mercantil que eram solteiros, eu e mais 2. E o Banco Mercantil, querendo diminuir despesa, aí disse, olha, nós vamos demitir vocês 3, fomos demitidos 3 que eram solteiros. Bom, daí em diante, eu já com a programação, porque eu estava também ao comprar, isso foi depois dos 18 anos, tive um ano fora do banco para servir a pátria na aeronáutica de Barbacena. Aí quando retornei, aconteceu isso aí. Bom, então, a partir daí eu comecei a estudar para fazer a Faculdade de Direito, não pude fazer no primeiro ano da fundação da Faculdade de Direito de Lafayette, porque não tinha condição financeira de fazer. Só vim fazer na terceira turma. Então, na terceira turma eu ingressei aqui na Faculdade de Direito. E aí fiz um concurso municipal para o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Barbacena. Fui aprovado e passei a trabalhar lá. Aí, com o tempo, me formando aqui na Faculdade de Direito, uma Faculdade de Direito que realmente mudou completamente, na minha visão, a região, porque muitas das pessoas, hoje um número imenso de pessoas, mudou de vida, melhorou de vida por causa da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette. Ela foi pioneira aqui, né? Então, ao me formar na Faculdade de Direito, eu pretendia fazer o concurso para a magistratura, mas eu precisava aguardar 3 anos por disposição legal, eu tinha que ter uma outra atividade jurídica antes de fazer o concurso para a magistratura. Bom, em razão disso, eu andei fazendo concurso para então já extinta SUNAB, era um órgão estatal que mexia com essa questão aí de alimentos e coisa e tal, e fui aprovado na SUNAB. Eu fiz um concurso para assessor parlamentar da Câmara dos Deputados em Brasília e fui aprovado, mas era época de revolução, assim, uma certa dificuldade para a gente ser chamado, porque outras pessoas também passaram, e aí nessa época era um pouco mais complicado. E, além de mais, fiz um concurso para delegado de polícia de Minas Gerais, fui aprovado também. Gente, mas em quantos concursos você foi aprovado? Aí eu parei, porque o próximo já me satisfez. Porque quando eu fui aprovado para delegado de polícia, eu quis assumir, e minha mãe, uma pessoa maravilhosa, né? Aliás, como toda mãe, né? Ela não quis que eu assumisse essa função de delegado de polícia, porque no conhecimento muito primário ainda, né? De uma pessoa que a instrução dela era uma instrução básica e coisa e tal, mas uma pessoa muito bem vivida e coisa e tal. Ela disse para mim que ela não queria que eu assumisse porque tinha medo da atividade, porque pensava que o delegado mexia muito diretamente com pessoas de má índole. Aí eu falei, bom, mas eu vou ficar desempregado, vou continuar desempregado. Ela falou, não, você não vai, porque você está inscrito para fazer o concurso de juiz de direito e você vai passar. Eu falei, mãe, é dificílimo passar no primeiro concurso de juiz de direito que a gente faz. É muito complicado. Para te dizer a verdade, eu não sabia o que era o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu não sabia. Nós não tínhamos essa fonte de informação que todo mundo tem hoje em qualquer lugar, a qualquer hora, em tempo real. Sim. Né? A dificuldade era imensa. Então, eu falei, agora vai ser muito difícil eu passar. Ainda mais que, pela carência financeira que nós tínhamos, eu não tinha muito poder de compra de livros para estudar, nem isso. E como é que não você fazia tínhamos biblioteca. Os poucos livros que eu tinha, eu comecei, por exemplo, a interpretar, eu mesmo interpretar a lei seca como ela estava, eu escrevia interpretando a lei para o meu conhecimento. E fui mudando. Aí ela disse para mim, não, você vai passar porque eu estou rezando. Bom, aí reza de mãe,
Não tem fé uma inabalável. coisa, uma né? fé inabalável. E realmente eu fui aprovado no primeiro concurso para a magistratura de Minas que eu fiz. Bom, daí em diante, essas alturas, já não mexia mais com rádio, né? Era outra vida, né? Aí eu fui designado para a comarca de Espinosa, que é logo ali na divisa da Bahia. Eu andava de Barbacena lá, assim, quase 1.000 quilômetros, sendo que de Montes Claros para lá eram 280 quilômetros de estrada de terra. 280 quilômetros de estrada de terra. E quando eu cheguei em Espinosa, lá não tinha televisão e não tinha telefone. Se você quisesse se comunicar com o mundo, era através da radiotelegrafia, alguma coisa Cartas. assim. E até a Ou carta então chegar também. o rádio amador que alguém tinha. Sim. Bom, a carta era um negócio interessante, porque certa vez meu pai mandou para mim um telegrama lá para me avisar que ia chegar lá para mim uma carta com alguns detalhes que eu estivesse atento. Aí chegou a carta, daí uns 5 dias chegou o telegrama. Agora você vê que situação A carta chegou. que era lá, né? Então, assim, foi uma caminhada que me ensinou demais. Conviver numa comunidade de costumes completamente diversos do nosso costume aqui do centro, né? Depois disso eu fui para Itaiandu, lá no sul de Minas, na divisa com São Paulo, né? Quer dizer, também completamente diferente. Para depois vir para Lafayette e aqui, então, estou exercendo a magistratura já desde 1985. 85, 36 anos. E dando aula na Faculdade de Direito desde 1985. 36 anos como professor. A história do senhor é uma história muito bonita, né, de ser contada, porque a gente não vê quais são os percalços que uma pessoa percorre durante a vida para poder chegar onde está. Né? Mas eu acho que deve servir, inclusive, de exemplo, não só para quem quer hoje, né, exercer a função e quer fazer direito, mas para todos os profissionais e para aquelas pessoas que estão nos assistindo através da internet, mas que não têm condições de estudo. Então, gente, não é dinheiro, né? É força de vontade, é a fé. É a fé. Né? O trabalho. E o seu comportamento, a sua conduta, né? A conduta da gente tem que ser uma conduta que não se faça reparos. Não que nós sejamos perfeitos, porque nenhum de nós temos nossos erros também. E além do mais, somos humanos. Como você disse aí a princípio, né? Nós gostamos também, como você levou para São Paulo uma cachaça. Cachaçinha, nós também gostamos disso. Olha, isso é coisa da vida. Sem que isso faça de você uma pessoa ruim. Não tem problema não, é só você ter os seus limites que são necessários. Né? Então, quer dizer, todos nós, eu falo para os meus alunos na faculdade, né? Todos eles são absolutamente capazes de hoje, com a forma de informação que chega a eles com tanta facilidade, eles podem ganhar o mundo. Não é ganhar, eu ganhei muita coisa, eu tenho uma posição hoje muito boa, eu estou na diretoria da Associação dos Magistrados Mineiros e até dos brasileiros há muitos anos, né? E isso eu fui conquistando passo a passo. Agora, se tiver com a experiência que tenho hoje e da forma como eu a adquiri, eu digo para eles, olha, hoje eu ganharia o mundo. Mas a gente sentiria falta se o senhor ganhasse o mundo, né? Então faça necessário que o senhor esteja aqui conosco. Esse foi o nosso primeiro bloco, você conheceu um pouquinho do Zé, né? Comentarista de futebol, serviços gerais, né? E professor também, fui professor durante muito tempo em Barbacena, porque eu me formei na época em contabilidade, técnico em contabilidade. Nunca exerci, Então dei muita aula de matérias relativas à contabilidade em Barbacena, dei muitas aulas, inclusive um dos colégios lá é assemelhado aqui ao Colégio Nazaré, que é o Colégio Imaculada Conceição, dirigido por irmãs também em Barbacena. Dei aula lá durante muito tempo também. Bem tradicional. Então você conheceu um pouquinho do lado pessoal, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar no próximo bloco nos gostos pessoais
e na questão profissional também, né? De tudo que ele enfrentou, enfrenta até hoje e do trabalho profissional. A gente está de volta aqui com o nosso segundo bloco do nosso Fala Mágica, recebendo hoje a presença ilustríssima, muito especial, do nosso juiz de direito aqui da região, né? Posso falar da região porque ele vai explicar isso daqui a pouquinho para vocês, que as atuações não só são em Conselheiro Lafayette, mas também nas cidades vizinhas. O doutor José Aloísio Neves da Silva está aqui comigo hoje, tomando esse café maravilhoso, gostoso e um bate-papo muito gostoso, porque afinal de contas somos mineiros, né? Mineiro é assim, acolhedor, a gente já chama logo para a cozinha, vamos conversar e tem que ter produto mineiro, né? Vamos dizer, ainda bem que somos mineiros. Ainda bem, que bom, né? Que bom. O mineiro, eu costumo dizer assim, que o mineiro vai em qualquer lugar, já faz amizade com todo mundo. Sem dúvida. Né? Já fica íntimo. Nós falamos no primeiro bloco, né, do começo de tudo, né? Antes de se formar em Direito. E o senhor disse que passou, né, na prova, aliás, várias provas, vários concursos o senhor passou, mas a opção mesmo foi por atuar como juiz, né? Olha, juiz não tem uma profissão, digamos assim, entre aspas. Ele tem uma missão, que é a missão de compor os conflitos sociais. Evidentemente que se nós não tivéssemos conflitos sociais, talvez fosse dispensável a existência do Poder Judiciário. Mas ele existe porque essa organização da sociedade, e as pessoas são diferentes umas das outras, né, acabam por, nessas relações interpessoais e mesmo nas relações das pessoas com as instituições, tendo problemas, e problemas às vezes simples, mas às vezes problemas seríssimos. Como que o senhor faz para lidar com os problemas? Porque são muitos problemas, né? Bom, eu primeiro quero dizer o seguinte, eu na minha carreira de juiz, eu só não fui juiz militar porque o juiz militar é da justiça militar, mas da justiça comum, isso é da justiça que abrange a todos nós, tutela todos nós, eu já fui em todas as searas, inclusive para uma que eu não fiz concurso, que é ser juiz do trabalho. Mas como quando eu estava em Espinosa e quando eu estava em Itanhandu, no sul de Minas, na região não tinha justiça do trabalho, eu também fazia o papel de juiz do trabalho, sem ter feito concurso para isso. Trabalhei, portanto, durante 5 anos como juiz do trabalho. Nas outras áreas do direito comum, em todas elas, qualquer área que você falar aí, eu já atuei, qualquer área. Depois, com a especialização em Lafayette das Varas, porque quando eu cheguei aqui eram só 2 juízes, né? E a nossa competência era plena, isso era competência civil, criminal e mais eleitoral, apesar da justiça eleitoral ser federal, não ser estadual, mas tínhamos também essa competência. E depois, com o crescimento da comarca, que é composta era na época composta de 9 municípios, aqui 9 municípios, era Rispé, era Lamim, essas cidades menores aqui em torno, todos pertencendo à comarca de Conselheiro Lafayette. Tanto que, quando eu aqui cheguei, nós tínhamos só uma zona eleitoral, a 87 zona, e eu fui a Belo Horizonte, batalhei e criou-se a 88 zona, quer dizer, essa ficou por conta das cidades que compunham a comarca, enquanto a 87 cuidava da sede da comarca. Isso no setor eleitoral. Bom, com isso também nós fomos verificando com o desenvolvimento a necessidade do crescimento da justiça. E para o crescimento da justiça, eu nunca tive, assim, razões para não batalhar muito, porque faz parte
da forma como eu vivo. Uhum. Inclusive você está falando aqui da Adriana do Café, que a Adriana, o sogro dela, o Conhecido Perfume. Esse é o nome pelo qual ele é conhecido. Era muito meu amigo, né? E ele falou comigo uma vez que realmente eu estava batalhando para crescer a comarca. Eu falei, ó, deixa eu te falar, eu prometo para vocês que eu vou batalhar para crescer o número de juízes, para dar conta do serviço de uma forma mais eficaz e mais rápida, e ainda vou trazer para cá um fórum novo. E isso eu cumpri. O sogro dela, muito meu amigo, uma grande pessoa, Perfume, uma ótima pessoa. Ele sempre falava comigo, foi o senhor que trouxe tudo para cá. Eu falava, não sou sozinho, mas eu me dispus a fazer isso. E aí, hoje nós somos 9 juízes em Lafayette, e houve muito crescimento realmente. E aí começou a haver especialização de vara. Hoje nós temos varas criminais, 3 varas criminais, e temos 6 varas cíveis. Sendo que 2 dessas varas cíveis são, na verdade, do juizado especial, civil e criminal, para crimes de menor potencial ofensivo. Bom, e aí eu resolvi ficar numa vara especializada do crime. Antes, até 2 anos, 3 anos atrás, eu era juiz criminal e da vara da infância e juventude, que me acompanhou a vida inteira. Eu deixei a vara de infância e juventude há 2 anos atrás. E passou a ser da minha competência, então, os processos relativos à violência doméstica, da Lei Maria da Penha, né? Então, com isso, com esse crescimento, nós temos um fórum hoje invejável. Não só numa estrutura física, né? Mas... um fórum invejável no trabalho e tudo mais, e na estrutura física, inclusive. Porque eu consegui trazer para cá um fórum previsto, não para 9 juízes, mas para 11 juízes. Sim. Então nós temos espaço ainda para colocar mais 2 juízes aí, e já há a previsão legal nisso, na lei já existe essa previsão. Em determinado momento isso vai ser composto também. Então, quer dizer, foi um trabalho que eu sempre me dediquei muito, não só ao meu trabalho como juiz, mas também como, digamos assim, alguém empenhado em fazer crescer a justiça, né? Nós juízes não somos deuses, não. Nós somos pessoas igual às outras, temos os mesmos sentimentos, os mesmos problemas, vivemos a vida comum também. E como que o senhor faz para não interferir o sentimento na hora de um julgamento, né? Porque é todo um trabalho que existe, né? Vocês já recebem aí um material muito grande que tem que ser estudado, mas já bateu arrependimento alguma vez de algum julgamento que o senhor tenha feito? Alguma coisa que o senhor queria ter voltado atrás de uma atitude? Como é que o senhor lida com isso? E como que é a cabeça do juiz? Porque a gente fica tentando entender, né? Porque o senhor mencionou, não somos deuses, mas é quase que um julgamento. Um julgamento, é uma decisão que muda a vida das pessoas. Então, na seara criminal, né, às vezes sendo um jovem na minha frente, né, e eu sei que eu vou determinar que aquele condenado vá para a prisão, para uma prisão num sistema penitenciário muitas vezes caótico, um sistema penitenciário caótico que os objetivos do sistema penitenciário são, além do castigo àquela pessoa, né, mas também prevenir que outras cometam atos e sejam remetidos para lá, porque ficam intimidadas com isso aí, não é? Mas também é um caminho para a recuperação, para a ressocialização daquela pessoa. E o que acontece é que muito dificilmente a gente consegue uma ressocialização dentro de um sistema caótico penitenciário. Nós temos um índice altíssimo de reincidência de criminosos que cometem crimes outra vez, mesmo tendo passado por lá. Por quê? Porque o sistema não é o sistema adequado. Tem muita coisa a ser mudada, né? Eu tenho aí algumas posições, inclusive, né, que são discutíveis para efeito de cumprimento de pena. Eu reconheço que a prisão dificilmente recupera as pessoas,
apesar de ter evoluído muito, nós temos hoje aqui em Lafayette a APAC, que também fui eu que trouxe para cá. Eu que trouxe para cá. Elas desenvolvem até um trabalho, desenvolvem trabalhos manuais. Isso, né? Ali é um lugar excelente para recuperação de pessoas. E foi uma batalha, eu fui conhecer a APAC inicial em Itaúna, levei daqui o prefeito junto comigo, e aí então eu resolvi trazer para cá a APAC. O prefeito me apoiou na época, eu disse para ele que precisava ter um lugar. Aí aquele lugar onde lá hoje existe a APAC era um clube social esportivo, né? E recentemente, quando nós conseguimos aquele espaço lá, pertencia à Associação Cristã de Moços, aquilo lá, e ficou abandonado. A minha formatura na Faculdade de Direito, a festa foi lá. Foi lá, inclusive. Foi lá, naquele lugar que era muito utilizado aqui, entendeu? Pela sociedade, todo mundo ia para lá, tinha piscinas grandes, era um lugar muito bom. E nós conseguimos apropriar e trazer para cá a APAC. Então isso aí é uma evolução. Mas eu sei que quando eu mando alguém para a prisão, ele não vai para a APAC, ele vai para a prisão. Depois ele pode chegar até ir para a APAC. E a prisão não é um lugar de recuperação, ainda mais nesses locais onde às vezes cabem 50 pessoas e tem 100 dentro de uma cela. Tem lugar que é assim, né? Aqui em Lafayette há uma melhora, mas de qualquer maneira há uma superlotação, geralmente. E como recuperar pessoas ali dentro? Eu sei disso, mas eu não posso, apesar de às vezes, evidentemente, envolvido no processo, você tem um sentimento humano, porque eu não deixei de ser um ser humano por causa disso, mas eu reconheço que eu tenho que separar esse sentimento humano da minha obrigação, dessa missão que eu tenho de, numa decisão minha, punir o indivíduo, às vezes, assim, por um longo período da sua vida, mas que não fui eu que provoquei. Eu tenho que cumprir as regras da sociedade. A sociedade organizada exige isso aí, não é? Agora, não deixo de ter um sentimento humano, às vezes, ver um jovem indo para lá. Mas também vejo muitas situações em que pessoas vão ao meu gabinete a me agradecer, porque da forma que eu fui, às vezes, rigoroso com ele, mas também aconselhando pelo lado humano, dizendo como é que ele pode ser uma outra pessoa, como pode viver muito bem sem a prática de qualquer delito e coisa e tal. Muitos vão ao meu gabinete para me agradecer e dizer para mim, doutor, aquilo que o senhor conversou comigo, eu falei para o senhor que eu sofri muito naquilo, mas o senhor me aconselhou e um dia o senhor disse para mim assim, eu quero que você volte aqui um dia, que geralmente eu digo isso principalmente para os jovens, você volte aqui para me dizer como é que sua vida mudou, o que você está fazendo atualmente, né? Assim como lá na Faculdade de Direito, tinha um dentista aqui, ele era dentista, filho de um dentista aqui. E aí eu dei aula de direito penal para ele, quer dizer, outra seara, nós estamos falando agora de uma outra coisa, mas estou dizendo de recuperação de pessoas, ou de melhoria, ou de mudança de vida. Esse dentista um dia desapareceu daqui, nunca mais vi. Um dia ele chega e quer falar comigo. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Você desapareceu? Não, mas eu vim para contar para o senhor que quando eu fiz a prova para delegado federal, eu sou delegado federal em Roraima, né? Quando eu fiz a prova de direito penal, eu fiz sempre lembrando do que o senhor falava na sala e colocando as minhas respostas, e com isso eu fui aprovado. Falei, quer dizer, são situações que nos trazem, assim, muito, digamos assim, um consolo pela dureza que é a minha atividade profissional com as pessoas que vão lá. Mas as pessoas que vão lá não vão porque eu as coloquei lá, foram elas mesmas que se colocaram lá. Então eu tenho que cumprir a minha missão, né? Mas você vê só que eu tenho um ambiente na comunidade fantástico. Todas as pessoas que me conhecem, é claro que tem gente que não deve gostar de mim, mas eu tenho um ambiente maravilhoso na comunidade. O senhor anda normalmente pelas ruas? Já teve medo? Já teve todos alguma os lugares, situação que... Olha, o senhor não anda escoltado, né? Mas nunca andei escoltado para lugar nenhum, entendeu?
Se você me pedir um cortador de unha, não tem, né, no bolso, não levo nada. Eu levo a minha fé de que eu estou cumprindo o meu dever de forma séria, não faço nada para prejudicar deliberadamente ninguém e nem para beneficiar. Tanto que quem me conhece sabe perfeitamente, não vá me pedir coisas que não deve, porque se me pedir vai receber uma resposta à altura. Tem com todos os governos municipais, de todos os partidos, com todos os membros do partido, eu tenho um relacionamento ótimo. E não deixo de ser rigoroso. E quem me conhece sabe disso, no exercício da minha função judicante, de jeito nenhum. Recebendo hoje juiz de direito, ele está contando um pouquinho das histórias, das experiências dele. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em fatos curiosos dele na profissão, tá? No nosso próximo bloco, tá imperdível, fique ligado aí, não perca o próximo bloco. Dr. José Aloysio Neves da Silva aqui conosco hoje no Fala Mágica. Voltamos com o nosso terceiro bloco, recebendo hoje o juiz de direito da comarca aqui de Conselheiro Lafayette, Dr. José Aloysio Neves da Silva, de volta com o nosso Fala Mágica, agradecendo mais uma vez a Divino Pão, que nos presenteou com esse café maravilhoso aqui hoje. Tudo para o senhor, viu, doutor José Aloysio? Café divino. Divino, literalmente divino. A Ana também, a Ana Rodrigues, doces finos. Gente, isso aqui eu vou entregar pro senhor, tá? O senhor tá de dieta, o senhor pode furar a dieta só um pouquinho? Pelo menos isso aí adoça um pouco a vida da gente. Adoça. A Josi Rodrigues, né, quem faz a minha maquiagem, a Mágica Empresarial, que cuida de toda a parte, né, que você vê, acompanha aí nas redes sociais, a parte de marketing, estratégia nas redes sociais, a GV Play captando aqui o nosso áudio, a imagem, né, e a edição também, que sai todo esse resultado. Muito obrigada a todos vocês por esse projeto que a gente está, digamos, falando que é inovador, porque na nossa região não tem, né, então vamos trazer o que é de novidade lá fora, mas com o nosso povo, né? Ainda bem que agora tem. Ainda bem que agora tem, né? E eu fico muito feliz com a presença do senhor mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, é uma honra recebê-lo aqui. Eu estava contando aqui para o senhor que eu vivi na casa de um juiz, né? Mas assim, eu vivi o lado pessoal, né? Que era muito amigo da nossa família, vivia na casa dele, da Nair, que é o doutor Ademir Melgaço, falecido recentemente, né? Que era juiz em Congonhas. E ele contava casos muito engraçados. Eu vou contar para o senhor, que é quando eu quero que o senhor me conte também, porque eu quero saber dos casos engraçados, mas quero saber daqueles também que foram comoventes, né? Um caso muito curioso que ele contava para a gente era de um condenado. Uma certa vez ele estava do lado de fora de casa, na varanda, né? Assim, no seu momento de descanso. Aí chegou uma pessoa em frente e falou: doutor, o senhor tá lembrado de mim? Ele naquela coisa não lembrou muito. O senhor me condenou a tantos anos de prisão. Aí ele ficou assustado, né? Falei, vamos ver o que vai vir por aí. O senhor pode me arrumar um dinheiro para voltar para casa? Então assim, tava imaginando que fosse algo, né? Que fosse difícil. Então assim, eu tenho algumas histórias, né? Convivi com isso. E ele era muito assim... Era muito rigoroso, né? E muito exigente. Então, tudo que ele falava com a gente tinha que ser assim. E muito brincalhão também. Eram momentos muito divertidos que a gente vivia lá. Mas o que o senhor tem para contar? Às vezes alguma coisa engraçada que tenha acontecido, um fato curioso. Já aconteceu com o senhor também? Durante esses anos de profissão? Eu contei um caso aqui de um indivíduo aqui há muito tempo atrás, nem era de Conselheiro Lafayette, que foi condenado aqui por mim. E cumpri a pena aqui no presídio de Lafayette,
Na época era delegado regional aqui e o presídio era por conta da Polícia Civil, não era como hoje, que tem a Polícia Penal. Era delegado regional Dr. Pedro Loureiro, um grande amigo meu. E esse indivíduo, por incrível que pareça, ele além de ter cometido um crime de falsidade ideológica, ele cometeu crime de furto. E isso era o que era mais especial nele, porque ele furtava tratores. O trator inteiro, não era nem peça, inteiro, não era peça, não. Ele chegava com um caminhão, colocava o trator em cima do caminhão e levava o trator. Ó, que coisa absurda isso aí, né? E ele, enquanto preso e coisa e tal, depois escreveu um livro de poesias que ele fez questão de imprimir esse livro e imprimiu um grande número desse livro. E entre as diversas poesias, mas tinha uma coisa, ele assim, era uma pessoa humilde e que não tinha uma boa escolaridade. Então você encontrava assim coisas assim que não estavam bem, mas ele bem postas ali, né? Do português e tudo mais. Mas de toda maneira, muito boa vontade. Então umas 5 ou 6 poesias eram feitas com o personagem era eu, e algumas foram o Dr. Pedro Loureiro. Muito interessante, muito interessante. Ele foi lá levar, fez uma dedicatória do livro para mim, agradeceu muito, porque a vida dele mudou inteiramente. Chegou a ser publicado, então. Publicou, ele não publicou, não foram poucos livros. Publicou de forma tal que ele pudesse até vender, não sei se ele conseguiu, mas foi muito interessante esse fato, né? Porque normalmente você está falando aí, quando um condenado te procura e foi condenado por você, a primeira impressão que você tem é que provavelmente vai ser por causa da condenação. Mas muitas vezes não é. Agora eu me lembrei aqui do caso mais interessante que eu tive há alguns anos atrás, né? Tinha um indivíduo aqui que foi condenado por mim por estupro e morte de um casal, ali na porta do antigo Castelinho. Sabe onde é o Castelinho? Sim. Tinha ali uma boatezinha, né? E ele foi condenado, foi por isso ali. Então, esse sujeito teve uma condenação muito alta. E ele também não era natural daqui, mas ele tinha um passado que sugeria muita periculosidade. Inclusive, me parece que ele teve um processo criminal por sequestro na Paraíba, se não me engano. E eu condenei aqui, ele sempre negou que tivesse sido o autor do crime. Ele sempre negou. Mas ele estava em companhia de um menor, que também tinha muitas passagens pela infância e juventude, e esse menor era conhecido que era bem mentiroso, além de ser esse mau caráter no comportamento, bem mentiroso. E esse menor foi a principal testemunha em desfavor dele. Bom, aí ele foi condenado há muitos anos, e aí inicialmente ele fez uma carta para mim, dizendo para mim que eu tinha sido injusto com ele, que eu não tinha cumprido minha missão direito, porque ele não foi ele que matou aquele casal e coisa e tal, e que um dia eu ia ver o que ia acontecer. Eu mandei juntar os autos no processo, e aí o tempo foi passando. Passaram-se aí uns 15 anos depois disso. Aí eu recebo outra carta dele, dizendo que tinha escrito para o presidente da República, que era Dilma, para o governador do estado, para o presidente do Tribunal de Justiça, para mim, procurador-geral de Justiça, né? Porque ele era inocente e eu estava cumprindo aquela pena durante aquele tempo todo. Aí eu, dizendo que queria falar sobre aquilo com todos nós, coisa e tal. Aí eu peguei, ele estava preso na penitenciária Nelson Hungria. Eu então, tendo recebido aquela carta, falei com o Alisson, meu assessor, falei com ele, liga para a penitenciária, liga para o fórum em Belo Horizonte, manda separar uma sala e
liga para a penitenciária para levar esse cara lá na sala do fórum, que eu vou conversar com ele. Aí peguei meu carro aqui sozinho, fui para Belo Horizonte. Chegou lá, ele estava com 2 agentes de segurança da penitenciária, arranjaram uma sala para mim. Eu entrei na sala, tinha uma mesa, metade dessa aqui, ele numa cadeira do lado de cá, eu do lado de lá, né? Ele com aquele uniforme da penitenciária. Então, e aí os 2 guardas estavam ali perto. Eu falei, não, pode sair, eu vou ficar aqui sozinho com ele para conversar. Aí eu falei, bom, o que você quer de mim? Aí ele olhou para mim assim, deve ter sido porque eu envelheci um pouco, não sei. Quem é o senhor mesmo? Mas o cara que te condenou, doutor Zé. Ah, doutor Zé Luiz foi. Aí ele começou a fazer o discurso dele. Por que você queria falar? Porque o senhor cometeu a injustiça e falou e falou. Aí eu expliquei para ele, olha, a prova lá foi contra você e coisa e tal. E para ter certeza que a condenação feita por mim foi mantida até pelo tribunal, porque na época o defensor público que o defendeu perdeu o prazo para recorrer. Mas eu achei que não era justo, não podia ficar só a minha eleição. Alguém tinha que rever a minha eleição para ver se eu tinha decidido de acordo com o fato ao condená-lo. Aí eu chamei o defensor público assim, pode fazer o recurso que eu vou receber assim mesmo, vou mandar para o tribunal. Se o tribunal não quiser analisar, é outra coisa. Mas se analisar, é bom para mim também ter mais paz de consciência. E ele recorreu, o tribunal, analisando numa Câmara com 3 desembargadores, confirmaram a minha eleição, mantiveram a condenação dele. Contei tudo isso para ele, né? Aí ele me falou mais uma opção de coisa e me contou que ele teve preso durante um bom tempo na mesma cela que o Bruno goleiro que matou o caso da Elisa. Então, e ele falou, e eu lá, doutor, eu cumpri minha pena fazendo tudo que era certo. O Bruno me contou que ele tinha conhecimento que eles iam matar esqueci o nome dela. Elisa, é do caso da Elisa Samúdio. Elisa Samúdio. Que eles iam matar, me contou tudo e coisa e tal, e falou que eles estavam fazendo um plano lá, quem sabe, para atacar a juíza que comandava lá o processo dele, né? Contágio ou Betinho, não me lembro. Aí me falou isso, e aí eu pedi para falar com o diretor do presídio e contei para eles isso, quer dizer, cumpri o meu dever para proteger a Luísa lá. Falei, pois você viu, você aprendeu muita coisa e tal. Agora, sabe, foi bom você dizer isso, porque eu vou te dizer, sabe, a minha função qualquer é julgar os casos, e eu não presencio, não. Se eu presenciar, se eu for testemunha, eu não posso julgar. Eu julgo com a prova que me é trazida do que aconteceu lá fora. Quando você cometeu o crime, eu não sabia de nada, eu estava na minha casa, dormindo, coisa e tal. Depois foi aquilo lá para mim. As pessoas vieram, apresentaram, disseram como é que aconteceu, eu tive de condenar. Se foi você ou se não foi, na sua consciência você vai saber. Porque no processo, eu digo, foi você. O tribunal disse, foi você, e você foi condenado. Ele pegou, levantou, pediu para me dar um abraço. Aí me deu um abraço e falou assim, doutor, daqui a um ano mais ou menos eu vou sair em liberdade condicional. Quer dizer, uma liberdade em que o sujeito fica durante um tempo, ele não acabou de cumprir a pena, mas está em liberdade ainda. E aí eles recebem uma carteirinha, né, da liberdade condicional para mostrar, caso a polícia o prenda outra vez, ele tem um documento para outras coisas. Falou assim, olha, e eu quero que seja o senhor que vai assinar essa minha carteirinha, porque tem que levar, apresentar para um juiz. Eu não vou ficar em Lafayette, a princípio, mas eu quero que seja o senhor que vai assinar. Aí eu falo, pode. Um dia, eu estou ali no fórum, o meu assessor chega, doutor, sabe aquele cara que o senhor condenou há muitos anos, o senhor foi lá conversar com ele? Está aqui na porta querendo falar com o senhor. Eu falei, pode deixar entrar. Entrou, sentou, eu vim trazer minha carteira para o senhor assinar para mim, porque foi uma lição de vida. Eu mudei de vida, nunca mais eu ouvi falar que ele cometeu um crime. Olha, gente, que bom, né? Esse é um fato assim interessantíssimo. E as 2 cartas que ele me mandou, ameaçadoras, estão dentro do processo. Mandei juntar lá no processo, estão lá, quem quiser ver, é só ir lá.
Aí quando eu fui lá, até meu assessor e alguém que estava sabendo, a minha mulher, falou, você é doido, você vai lá sozinho e tal. Eu falei, não, eu vou lá, não tem mistério não. Não levo, não, fui lá com apenas eu e Deus. Já quer companhia melhor? A companhia que está comigo é... A fé acompanha desde segurança. Então, né? Pronto, acabou. Entendeu? Então, em Conselho Lafayette, onde eu sou juiz há muito tempo, certamente foi o local onde mais casos vieram às minhas mãos. Tive casos tenebrosos em Espinosa, não por causa de Espinosa, que é uma cidade muito ordeira, mas por causa de outra comarca ao lado, e tive também casos em Itanhandu, onde eu fui juiz, no sul de Minas. Mas aqui em Lafayette nós tivemos 2 casos que estiveram na minha mão e foram casos tenebrosos, causaram comoção na cidade. Um deles, um rapaz que desceu dirigindo um veículo em alta velocidade de madrugada na principal avenida de Lafayette, e na época, toda madrugada tinha ali no INSS uma fila de pessoas buscando ficha para atendimento médico, era gigantesca. E ele, além de ter ingerido bebida alcoólica, ele estava num carro completamente sem condição de uso. E ele, em alta velocidade, atropelou a fila do INSS e matou pessoas, feriu muitas com gravidade. A gente perdeu o braço, perdeu o pé. Agora, o mais importante disso é pelo seguinte, é um problema jurídico e que eu falar para vocês aqui, eu tenho que explicar num português mais compreensível, né? Então, quer dizer, isso aí foi tido e julgado na época como um acidente de trânsito. Então, quer dizer, o indivíduo que estava dirigindo o carro, ele não teve vontade e com certeza não teve de matar ninguém, de ferir ninguém. Mas, em termos jurídicos, eu aceitei a acusação contra ele de uma outra forma. Eu disse, olha, ele não teve vontade de matar, mas ele assumiu o risco de matar pessoas quando se embriagou e dirigiu um carro sem condições de alta velocidade. Além do mais, ele é da cidade e sabia que naquele local, toda madrugada, tinha uma fila de pessoas. Nós chamamos isso em direito de dolo eventual. Quer dizer, não é uma vontade direta de matar, mas uma vontade indireta. Indireta no sentido de que não quero matar, mas se matar, dane-se, porque o que eu vou fazer mesmo. Então nós chamamos isso de uma vontade indireta, o que daria uma pena muito mais grave em desfavor dele, porque acidente de trânsito, as penas são baixas, muito baixas. E até eu mantive preso durante algum tempo, mesmo contrariando essa posição de que seria um crime acidental, que normalmente as pessoas não vão para a cadeia por causa de crime de trânsito, então um acidente de trânsito. Então, isso estava inaugurando até uma nova fase de entendimento aqui na região sobre o dolo eventual nos casos de crime cometido por veículos, com morte de alguém. Mas depois o tribunal reformou a minha decisão e acabou condenando a ele. Ele foi ao julgamento do tribunal do júri, foi a própria sociedade que iria julgar, o que eu mandei. Ele só não chegou aí mesmo, de fato, porque o tribunal modificou a minha decisão e disse, não, isso aí foi um crime culposo. Então quem julga é só o juiz e não o tribunal do júri. Ele ficou com a pena baixa, porque não tinha jeito, a pena era baixa mesmo, apesar do estrago imenso que ele fez. Um caso semelhante a esse, que eu também admitia o chamado dolo eventual, né? Quer dizer, você assumiu o risco de produzir esse resultado. Então você é responsável por ele, sim, pela sua vontade indireta, porque você sabia que podia causar isso. Foi a questão daquele acidente do avião, que num domingo havia um bingo lá ali na igreja de Santa Efigênia, do lado de fora, né? E até um jornalista, né? Um jornalista aqui da cidade, né? Ele resolveu fazer a filmagem. E aí, quem ele alugou o voo, baixou um pouco o avião para ele fazer a filmagem. Até aí está tudo normal, é direito jornalístico, coisa. Só que
o piloto esqueceu de uma regra básica lá da aviação, né? Que ele tem uma altura mínima para ele voar, porque senão ele pode tocar num fio de alta tensão e coisa e tal. E aí ele baixou o avião mais do que devia, e se eu não estou enganado, estou aqui tentando rememorar mais, porque já tem muito tempo, ele acabou esbarrando com uma asa, se não me engano, num fio que desequilibrou o avião caiu em cima da multidão, também muitos feridos, gente morta e tudo mais. E pela mesma razão, ele foi condenado. Eu assumi isso como dolo eventual, que seria uma pena mais grave, porque, na minha opinião, ele cometeu um erro que ele não podia cometer, sendo piloto, com um erro técnico dele, né? Mas assumindo o risco de produzir o resultado. Não só o erro técnico, mas assumindo o risco de produzir o resultado. E aí, também recebi como dolo eventual para ser julgado pela própria sociedade. Mas não era costume, não era em Lafayette só não tinha esse entendimento jurídico. Não, esse entendimento era difícil. Não, você não pode falar isso, porque realmente ele não queria matar pessoas. É claro que não queria. Se quisesse, era um dolo direto, era homicídio direto. Você ia responder por isso. Também o mantive preso durante um tempo. E depois ele foi julgado, mas também respondeu por homicídio culposo, isso é, como se fosse um acidente do trânsito. Entre aspas, para as pessoas compreenderem, é claro, lógico, evidente, que aquilo era mesmo um acidente. Ele não fez porque ele queria, mas tem uma norma penal, jurídica, está na lei, e aí nós precisamos conhecer, dizendo assim, ó, há duas formas que você pode ser considerado um homicídio doloso. Doloso é a vontade livre e consciente de cometer aquele ato. Uma delas é direta, então eu quero que eu estou buscando aquele resultado. Eu vou dar um tiro em alguém porque eu quero matar aquela pessoa. Então eu faço isso e mato a pessoa. Isso nós chamamos de dolo direto. Agora, eu vou dar um tiro naquela pessoa ali, porque eu não gosto dela, eu vou dar nela um tiro. Ah, não quero matá-la não, né? Mas eu sei que com um tiro ela pode até morrer. Eu não quero não, mas se ela morrer, dá azar, não tem problema. Ah, então isso nós chamamos de dolo eventual. Então, certamente, eu disse, o piloto, como o outro lá do carro, não queriam matar ninguém. Mas sabendo que estava um que baixou demais o avião, podia esbarrar, ele sabia disso, ele é piloto, ele sabia disso. E se esbarrar num lugar qualquer, a asa vai desequilibrar o avião ou vai cair. E o outro, que sabia que estava num carro sem condição, em alta velocidade e ainda tinha bebida alcoólica, e aí eu entendi nessas duas situações que uma pessoa que tem consciência não vai cometer esses erros sem achar que aquilo ali não poderia virar um risco gravíssimo para pessoas. E aí, como tal, eu entendi de permitir que ele fosse julgado por um crime mais grave, mas ele acabou sendo julgado pelo crime menos grave, que era a posição de todos os tribunais do país antes, não aceitar isso mais. Mas foi uma nova direção que estava se dando, também não só aqui na Lafayette por mim, mas por outros juízes do país, tanto assim que nós tivemos a condenação, por exemplo, de um deputado estadual em Curitiba, que em alta velocidade, à noite, num carro possante, bateu e matou a família inteira. Quer dizer, ele já foi julgado aonde? Pelo Tribunal do Júri, a condenação dele já foi a condenação de um crime com a pena muito mais grave. E são fatos assim, muito interessantes, e esses dois aqui de Lafayette mesmo. Banda Mamonas Assassinos. Sim. Lembram dela, né? Mamonas Assassinos foi um dos precursores dessas músicas envolvendo esse palavreado impróprio, falando sobre fatos impróprios. Ela lançou uma música, então, que falava de uma orgia sexual, vocês lembram disso? E aí eu não tinha ouvido a música ainda não. Fui almoçar, almocei em casa, peguei meu carro, subi por fora. Quando eu estou subindo, liguei o rádio, tá tocando aquela música. Eu falei, mas isso é um absurdo. Para a época é um absurdo grande mesmo. Cheguei no fórum e falei assim, eu sou juiz de menores, hoje da infância e juventude, eu vou tomar uma providência contra isso na minha jurisdição, que é a comarca de Conselho de Lafayette. Aí
eu baixei uma portaria dizendo que estava regulamentando a divulgação daquela música dos Mamonas Assassinos. Dizendo, fiz lá os considerando todos e disse, afinal, que onde tivesse menor de idade, aquela música não podia ser tocada. Foi uma confusão. Primeiro porque eu mesmo sabia que a eficácia da minha decisão era desse tamanhinho assim. Por quê? Porque eu podia proibir como, entre aspas, proibir regulamentando, que tocasse a música na rádio ou em qualquer lugar onde tivesse menores. A Rádio Lafayette, portanto, não ia poder tocar porque o rádio atinge todo mundo. Mas eu sabia que a Rádio Congonhas não estava subordinada à minha decisão, porque lá é outra comarca. Entendeu? Mas eu falei, eu vou fazer. Aí os clubes aqui tinham baile e coisa e tal, eu não podia tocar música dos Mamonas Assassinos, né, a música. Tanto que eu fui num baile certa vez com a minha então esposa e chegamos lá, a primeira coisa que o diretor foi lá avisar a orquestra, não toque a música dos Mamonas Assassinos, porque o juiz regulamentou e não pode onde tem menor. E lá tinha gente, 16 anos. Aí eu comecei a receber pedido de entrevista da Rádio Globo, Eldorado, não sei o que lá, da televisão tal, do rádio tal, da imprensa escrita e tudo mais. E eles, algumas entrevistas eu fiz 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, me perguntavam, o senhor proibiu aí a música dos Mamonas Assassinos? Eu falei, não, senhor, eu regulamentei a divulgação aqui na minha comarca. Isso eu posso fazer, como juiz de menores que eu sou aqui. Aí eu regulamentei, disse que não pode tocar onde houver menor. Eu falei, então não pode tocar em lugar nenhum, porque menor tem em tudo quanto é lugar. E a rádio, como é que vai tocar? Porque a rádio atinge todo mundo. Eu falei, bom, isso não é um problema meu, isso é um problema da rádio. Né? E eu falava, e os caras, eu recebi críticas, as maiores que você pode saber. Teve um sujeito que escreveu para mim uma carta, não sei de onde ele é, e ele, para não colocar a letra dele, ele fez o recorte das palavras do jornal e foi colando, mas me chamando de tudo que era possível. Né? Eu ri muito daquele negócio. Né? Mas recebi, por exemplo, carta de um professor da cidade de Maravilhas, em Santa Catarina, falando que se todo juiz tomasse essa decisão, nós não teríamos essa música que contamina os jovens, elogiando aos montes isso aí, entendeu? Talvez tenha sido a coisa mais interessante, porque eu sabia que a eficácia da minha decisão era desse tamanho assim, mas eu queria despertar nas pessoas a consciência que nós não podíamos. Você vê que hoje fala o que quer, as músicas falam o que querem. É claro que isso não ia impedir, isso é a evolução da convivência humana e coisa tal. Tem pessoas que podem achar bom ou tem que achar ruim. Eu, por exemplo, não concordo com isso, né? E tenho certeza que a grande maioria das pessoas não concordam. Mas nós não temos como impedir. Mas pelo menos nós temos, como juiz, eu tenho que ter o discernimento de verificar o que é melhor para todos, para a coletividade, e não para os interesses individuais. Interesse individual, eu só vou observar quando o conflito é entre 2 pessoas, 3 pessoas, que eu tenho que ver ali como é que eu vou compor, que vai atender a um e vai desatender a outro. Mas, quando diz respeito à agressão à coletividade, o interesse da coletividade se sobrepõe, inclusive a um conjunto musical. Doutor Zé Luiz, nosso bate-papo daria, acho que um livro, né? O senhor pode fazer, ou uma vídeo-história de tudo isso, mas o senhor poderia escrever um livro contando essas histórias. Alguém fala isso comigo, porque eu já aqui em Lafayette, por 3 vezes, em anos anteriores, eu fiz a minha decisão, a decisão de condenação em alguns crimes, eu fiz em poesia. Eu fiz a poesia concluindo pela condenação. Já fiz isso algumas vezes. Mas eu sou daqueles que não guardo muito as coisas, não. Mas eu fiz isso, inclusive num julgamento do Tribunal do Júri, em que o acusado ele chamava Roberto Carlos. Eu aproveitei esse negócio de Roberto Carlos
e fiz uma poesia com um pedaço da música do Roberto Carlos. Teve um atropelamento aqui no centro da cidade, uma vez que eu usei uma música do Milton Nascimento. E teve uma outra que eu fiz um verso, em que a promotora de justiça que atua no caso chamava a doutora Vitória, uma senhora muito distinta e coisa, e era uma filha pedindo autorização, menor de idade, para doar um rim para a mãe dela, que precisava da doação de rim. E eu tive que negar porque a lei não permitia. Mas aí eu fiz em forma de verso e no fim eu coloquei que, lamentavelmente, naquele pedido ela não tinha Vitória. Era o nome da promotora. Gente, olha só. Coisas assim interessantes da vida da gente. Coisas que você vai ficar aqui, mas vai ficar registrado, né? Para vocês acompanharem, verem quantas vezes vocês quiserem, compartilhar com os amigos, né? Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Doutor Zé Luísio. Foi uma honra mesmo, porque eu nem sabia dessa novidade aqui na cidade. E essa é uma novidade absolutamente boa, porque eu tenho certeza que as pessoas que vocês vão trazer aqui vão falar coisas que, às vezes, nós mesmos que vivemos o dia a dia aí de conflitos sociais, não sabemos que existem. E não estou falando em termos de convívio, de conflito, mas em termos de música, em termos de arte, em termos de religião. E isso é que é preciso fazer, porque nós precisamos cooptar as pessoas, no melhor sentido do termo, que é para fazer com que a sociedade seja, como um todo, sadia. E a nossa sociedade, a que nós convivemos, não é a sociedade de Lafayette. E essa é a primeira que nós queremos que seja sadia por inteiro. É verdade. E esse caminho é ótimo. I love Lafayette. Obrigada, viu, doutor Zé Luiz? Vamos encerrar aqui, mas nós vamos ficar aqui com o nosso cafezinho. Mas aqui, ó, vou entregar o presente para você. São 12h20. Eu tenho audiência começando no 12h30. Ó, vamos correr, mas vamos deixar aqui uma lembrança para o senhor. Muito obrigada. É da Ana Doces Finos, mas o presente é uma simbologia, mas o senhor merece, assim, N elogios, né, pela forma como o senhor conduz aí a magistratura. Muito obrigada, viu? Eu fico imensamente feliz. O melhor presente que eu recebi foi o convite. É isso aí, gente. Foi esse convite aí. Obrigada, doutor Zé Luísio. Um abraço para você, muito prazer. Tá? Obrigada, viu? Tá? Obrigada por tudo. É isso aí, esse foi o nosso Fala Mágica, que já tá correndo para ir pro trabalho, né? Obrigada, viu, gente, por vocês acompanharem. Compartilha, segue aí no YouTube também, tá bom? O nosso Fala Mágica.